E aí, minha grande futura ex-tentante, como é que você tá? Eu tô aqui na minha positividade. Hoje a gente vai ver um caso clínico que tem uma mensagem muito interessante. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Vai ter aqui um contexto da FIV que não deu certo. Então você não pode perder por esperar o final desse caso clínico, porque é muito interessante. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira. Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, sou especialista em reprodução humana. Meu propósito e meu foco profissional é ajudar pessoas a construir famílias, e a família ela vem antes do filho. O filho ele vem para coroar e reforçar essa família. A gente vai começar hoje a discutir o caso de uma mulher de 29 anos, e aí o parceiro de 38 anos. Eles estão tentando engravidar há 6 anos, e eles vieram com uma queixa de menstruação irregular. Então ela tinha menstruação a cada 90, 60 dias, 40 dias, e que ela tinha ido no ginecologista, né, no início desse período de tentativas, e o ginecologista falou que ela tinha SOP, e aí falou que o tratamento era com anticoncepcional. Aqui já tem uma primeira coisa, né? Para quem quer engravidar, o tratamento da SOP não é com anticoncepcional, o tratamento é outro. O anticoncepcional ele vai justamente evitar uma gravidez e não favorecer uma concepção. E aí já tem o primeiro questionamento, a primeira questão equivocada desse caso. Como ela queria engravidar, né, ela ficou desconfiada dessa conduta e acabou procurando um outro ginecologista, né. Nesse novo ginecologista, ele acabou prescrevendo para ela metformina e prescreveu citrato de clomifeno, e falou que era para ela usar citrato de clomifeno e voltar 3 meses depois, caso não tivesse engravidado, porque aí ela iria encaminhar a paciente para reprodução humana. Mas nessa segunda ginecologista, né, ela não pediu espermograma, não pediu uma avaliação das trompas. O espermograma a paciente chegou a fazer por conta própria e falou que na época ela olhou nas referências do exame que estava tudo dentro do esperado. Mas o exame das trompas, nessa época, ela não chegou a fazer para uma investigação inicial de algum possível fator de infertilidade. Ah, Ela fazia uso também, além da metformina e do citrato de clomifeno, uso de ácido fólico e um complexo vitamínico, e o parceiro não fazia uso de nenhum tipo de suplementação. Eles tiveram um histórico de abortamento, há 10 anos, né, uma gravidez não planejada que não evoluiu e acabou precisando fazer curetagem na época, e eles não tinham nenhum tipo de doença, não faziam nenhum tipo de uso de medicação contínua, só que eles tinham hábitos ruins. Então padrão de alimentação muito ruim, se alimentavam muito de fast food, pediam muita comida fora de casa, comida sem qualidade, né? Faziam ingesta de bebida alcoólica eventual, mas quando faziam, acabavam exagerando um pouquinho, e não faziam atividade física, eram sedentários, né? Ah, Ela passou pelos 3 meses de tentativa, com o uso do citrato de clomifeno, sem acompanhamento, né. A Sol fez o uso, como a médica sugeriu inicialmente, e como ela teria que procurar um especialista, né, ela nem retornou para ginecologista, já marcou com um especialista. Ao chegar lá, ele olhou os exames que ela tinha feito, né, e já indicou logo FIV, fertilização in vitro, né. Falou que geralmente quem tenta namoro programado, com indução da ovulação, geralmente tenta por 3 meses. Se não tiver sucesso, tem que dar um próximo passo. Ela não ficou segura com esse tipo de conduta, né, de condução, acabou me encontrando nas redes sociais e marcou uma consulta comigo. Detalhe importante: essa paciente ela não é de Brasília, ela é de fora de Brasília, de uma grande capital do país, e a gente fez todo o acompanhamento, nessa fase à distância, tá. Eles falavam pra gente que pensavam em ter 2 filhos no total. E aí a gente vai para aquela pergunta: "E agora, o que que a gente vai fazer?", né, a gente vai fazer FIV, a gente vai tentar mais, alguns ciclos de indução da ovulação e namoro programado, né. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque a gente
tem uma tendência a querer partir logo para o próximo passo e pensar em tratamento. Mas esse nunca é o nosso primeiro passo, a gente tem que seguir o passo a passo. Primeiro pilar é a investigação. Mesmo que a paciente tenha uma indicação formal de fazer tratamento, a gente tem que aprofundar na investigação para poder otimizar o processo como um todo e entender todos os fatores envolvidos. Por exemplo, a 30% dos casais, os dois têm problema. Os dois têm problema. E se a gente encontrar um problema em um e não manejar o do outro, e for direto para o tratamento, tem grandes chances da gente conseguir resultado abaixo do esperado no tratamento por falta de otimização. E aí, depois de gastar, né, uma quantia significativa de dinheiro, e que o tratamento der errado, a gente vai falar: "Ah, tinha isso aqui que a gente não tinha visto antes, mas agora a gente vai manejar para tentar de novo". Então não é assim que as coisas funcionam. Então, o primeiro passo, independente do que o paciente tiver de indicação ou achar que é tratamento, é fazer investigação, tá? Até porque existem algumas causas de irregularidade menstrual. Uma delas é a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, mas a outra é climatério. Essa paciente, mesmo aos 29 anos, ela pode estar, né, entrando na menopausa. Eu já vi pacientes entrando na menopausa com 32 anos de idade. Então, um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que afastar, né, seria uma paciente que tenha baixa reserva ovariana, mesmo aos 29 anos, né? Seria algo muito relevante. Então, nosso foco agora é investigação. Primeiro passo, fechar os critérios de SOP. Então, uma paciente, né, para ter a síndrome dos ovários policísticos aos 29 anos, ela tem que ter 2 critérios de 3. Um deles, o aspecto no ultrassom de ovário micropolicístico, ou seja, mais de 20 folículos em cada ovário, ou o volume ovariano como um todo aumentado, na ausência de cistos, né? A paciente deve ter irregularidade menstrual, então esses ciclos irregulares que acontecem com intervalos maiores do que 35 dias, seria outro critério. E um possível terceiro critério, né, seria um hiperandrogenismo, que pode ser clínico, ou seja, a gente olha características das pacientes que têm androgênios aumentados, ou laboratorial, fazer a dosagem desses androgênios e ver que essa paciente tem níveis elevados na circulação sanguínea de androgênios, né. Então, a gente solicitou os exames para avaliar os critérios de SOP, a gente aprofundou na avaliação da infertilidade, como essa paciente fez uma curetagem no passado, ela poderia ter sinéquia uterina, que é uma aderência dentro do útero. Uma das causas, de fato, é a curetagem, porque a curetagem, né, ou a mio, né, como é que consiste esses procedimentos? É uma raspagem interna do útero. Nessa raspagem, acaba provocando microferidas e no processo de cicatrização dessas feridas pode acabar, né, grudando uma parede na outra e gerando uma aderência dentro do útero. Então essas aderências elas podem, né, acabar culminando na sinéquia uterina. Então é isso que seria sinéquia. Então a gente sugeriu para ela esteroscopia, né? Eh, Se a paciente tivesse aqui em Brasília, ou se ela tivesse disponibilidade para vir, um exame que eu gosto de fazer, que é pouco invasivo, não precisa de anestesia, é um exame que eu mesmo faço, a gente faz ambulatorialmente, né? É esterossonografia. Então, existem maneiras menos invasivas e não cirúrgicas para a gente poder fazer a avaliação dessa parte interna do útero de maneira mais aprofundada. Mas, no contexto da nossa paciente, como ela era de outro estado, ela acabou fazendo a esteroscopia, que veio normal. Acabou fazendo também no procedimento uma biópsia endometrial para ver se tinha endometrite crônica e não tinha, né? Estava normal no contexto dela.
A gente pediu, né, exames laboratoriais complementares, a gente fez a rotina ginecológica dela, a gente solicitou, estava tudo normal. Dentro dos exames de sangue, né, tinha uma alteração do TSH, que não era uma alteração que configurava uma doença, ela não tinha hipotiroidismo, mas era passível de otimização. Por quê? Durante a gravidez, o TSH sobe. Se ele estiver muito próximo ao limite da normalidade, ao limite superior da normalidade, quando a paciente engravida, ele vai subir e pode acabar conferindo um risco aumentado de abortamento, de perder a gravidez. Então, a gente faz esse ajuste antes da paciente engravidar, para que quando ela consiga a gravidez, a gente tenha o menor risco possível, né? A gente não quer perder algo que é tão precioso nesse contexto. Então a gente fez o ajuste do TSH, a gente, fez uma suplementação voltada para a SOP utilizando, né, suplemento à base de minoxidil, coenzima Q10, ômega 3, N-acetilcisteína e outros suplementos que são benéficos para a SOP. A gente encaminhou essa paciente para uma avaliação, esse casal, para uma avaliação e um acompanhamento nutricional para melhorar hábitos. Eh e a acupuntura, que é algo que pode ser benéfico nesses pacientes e ajudar no processo ovulatório. Fazendo, né, esse acompanhamento, essa suplementação, esse acompanhamento nutricional, melhora de hábitos de vida, tanto alimentar como atividade física, e acupuntura, a paciente pode acabar voltando a menstruar regularmente e ter ciclos ovulatórios de maneira regular. Mas isso às vezes pode requerer tempo. Ao passar pela avaliação psicológica no nosso serviço, uma das coisas que foram descritas é que esse casal estava com um desgaste emocional muito grande, afinal, eram 6 anos tentando, né? E quem está tentando há 6 anos já está com pressa, já não aguenta mais esperar. Cada menstruação é um sofrimento, né? Então, a gente acaba, às vezes, tendo que ser um pouquinho mais agressivo nos tratamentos e esperar um pouco menos de tempo, né? Porque existe uma pressa muito grande, consequência desse desgaste emocional. Eh, a gente então passou por esse pilar de investigação, né, a gente promoveu e acabou explicando para a paciente como é que esse contexto eh, do autoconhecimento como um todo, e a gente passa a explicar, como funciona as possibilidades. Então, uma paciente que não ovula e que tem SOP, ela tem indicação de fazer uma indução da ovulação. Então, primeira coisa, a indução da ovulação é para paciente que não ovula. Paciente que não ovula tem menstruação irregular. Ou seja, se chega uma paciente no meu consultório que tem ciclos menstruais regulares, ela ovula regularmente. Então, ela não tem indicação de utilizar indutor da ovulação, tá? Muito comumente, outros profissionais acabam indicando o uso de indutores da ovulação em pacientes que ovulam. Uma coisa que eu tenho a dizer é que algum desses indutores, podem acabar reduzindo a chance de gravidez em pacientes ovulatórias, porque ele pode ter um efeito negativo no endométrio, deixar o endométrio fino, e isso acaba reduzindo chances de gravidez. Então, a medicação, às vezes, para um paciente, ela pode ser benéfica e para outro perfil de paciente, ela pode ser maléfica, tá? Ela pode ser maléfica. A gente fez a avaliação das trompas, pediu o exame, as trompas estavam normais. A gente pediu e ampliou, né, a investigação do parceiro, pediu espermograma, pediu espermocultura. A gente avalia se tem alguma infecção bacteriana, que não é uma IST, não é uma infecção sexualmente transmissível, mas pode ter infecção bacteriana no sêmen e isso modifica a qualidade do sêmen. A gente pediu, estava tudo direitinho. A gente solicitou alguns exames laboratoriais, pediu algumas vitaminas do parceiro para poder fazer esse processo de suplementação e otimização, da qualidade dos espermatozoides também, né, a gente utilizou suplementos à base de
zinco, né, vitamina E, vitamina C, vitamina D, vitamina B12, para que esse paciente possa fornecer nutrientes necessários para a formação de bons espermatozoides. Eu sempre gosto de frisar que para a gente ter uma gravidez saudável, a gente precisa de um embrião saudável. E para ter um embrião saudável, a gente tem que ter um bom óvulo e a gente tem que ter um bom espermatozoide. Não adianta de nada ter um bom óvulo se a gente não tiver um bom espermatozoide. Não adianta de nada a gente ter um bom espermatozoide se não tiver um bom óvulo. A gente precisa dos dois gametas bons para que a gente maximize as chances de gravidez, desse casal e de uma gravidez saudável. Eh, então a gente conversou com esse casal e a gente propôs fazer 3 ciclos de indução da ovulação de maneira acompanhada, então fazendo acompanhamento do folículo dominante, utilizando medicação para fazer com que essa paciente ovulasse e guiando esse casal a ter relação no período fértil, que é o período com maior chance de gravidez, de maneira natural. Então, esses pacientes toparam, a gente não quis eles não quiseram esperar ver o efeito, né, da suplementação, da alteração nutricional, da frequência regular de atividade física, da acupuntura para ver se ela menstruaria, né, de maneira regular, eles quiseram fazer os 2 concomitantes, o que é uma possibilidade, ao mesmo tempo que você melhora os aspectos, nutricionais e a gente faz um acompanhamento mútuo com esse casal, a gente já vai fazendo a indução da ovulação para adicionar, né, as duas vertentes e tentar maximizar as chances de gravidez. A gente, diferente do que foi proposto inicialmente, né, de ter usado citrato de clomifeno, a gente propôs utilizar o letrozol, né, porque o letrozol não tem tanto efeito negativo no endométrio, né, e ele tem uma chance menor de cancelamento do ciclo. Por quê? O citrato de clomifeno, às vezes, faz crescer muitos folículos, e se tiver mais do que 2 folículos crescendo, existe uma indicação da gente cancelar aquele ciclo para evitar o risco de gravidez múltipla naquela paciente e acabar conferindo um risco maior para ela. Então, a gente acabou fazendo a indução da ovulação com letrozol, inicialmente faria por 3 ciclos, e por ser uma paciente jovem, a gente, depois desses 3 ciclos, avaliaria se faria por mais 3 ciclos ou se partiria para um próximo passo, que seria a FIV, a fertilização in vitro. Poderia ser, antes da fertilização in vitro, a inseminação intrauterina. É uma possibilidade, mas por uma questão de custo-benefício e desejo para aquele casal, a gente iria para a fertilização in vitro, né? Eh, Se não desse certo na indução da ovulação. A gente fez o primeiro ciclo de indução da ovulação com namoro programado e não deu certo. A menstruação veio, o casal ficou bem abalado, mas queriam continuar tentando. A gente fez os 3 ciclos e não deu certo. A gente sentou, conversou, avaliou e eles falaram assim: não, doutor, a gente vai tentar mais 3 ciclos e se não der certo, a gente vai de fato para a FIV, né? Depois de tentar 2 ciclos a mais e não ter dado certo, o casal falou: doutor, a gente está esgotado, a gente não quer mais, assim, toda vez que vem a menstruação a gente chora muito, né? A gente sente muito o impacto, né, de estar fazendo tudo certinho todo mês e não conseguir. Então a gente vai dar uma pausa uns 2 meses e vai voltar para fazer a FIV já direto. A gente não quer mais ficar tentando desse método, a gente já tentou lá atrás, não era com o mesmo acompanhamento que o do senhor, mas era um processo de tentativa. Eh, e a gente já tentou 5 vezes aqui e não deu certo, né. Esse tempo de tentativa, ele é importante, porque a maioria dos casais engravidam nos 3 primeiros ciclos, a grande maioria, né. Então depois disso, é como se a título de custo-benefício, o impacto do tempo seja maior do que as chances. O impacto do tempo na fertilidade talvez seja maior do que as chances. Como era uma paciente muito jovem, esses 3 meses adicionais, né, entre aspas, perdidos, caso ela não engravidasse, não tinha impacto, não teria um impacto tão significativo. Então seria uma possibilidade para ela, né.
É, e aí a gente deu esse tempo para o casal, esses 2 meses, né, para eles renovarem as energias, colocar as coisas no lugar, renovarem, né, os pensamentos, né, eles terem um momento, né, um momento deles, um momento de intimidade, sair, se divertir, sem pensar nesse contexto de gravidez. E aí tem duas maneiras que a gente tem para preparar esses pacientes que têm SOP, né, que têm síndrome do ovário policísticos, que moram fora de Brasília, para fazer a FIV. Uma delas é utilizar transitoriamente anticoncepcional para programar o período menstrual e programar o início do tratamento. E a outra seria fazer como se fosse uma indução da ovulação, né? O uso do anticoncepcional, ele é um uso um pouco mais fácil, por quê? Porque eu dou a medicação e quando eu suspendo, a paciente menstrua e a gente pode começar. Então, a gente consegue planejar melhor, né? A gente consegue planejar melhor o início do tratamento e a vinda para Brasília. Eh, Utilizar o indutor da ovulação, a gente fica um pouco à mercê, das variações naturais que podem acontecer no ciclo de qualquer mulher. Mas alguma coisa me dizia, para essa paciente específica, né, eh, tenta utilizar o indutor da ovulação mais uma vez. E aí, assim, eu conversei com eles, né, na época, né, eu falei: "Ó, vocês querem tentar uma última vez?". "Não, doutor, a gente não quer, tentar, né, a gente não quer tentar, a gente quer fazer a FIV mesmo". E aí eu falei para eles essas 2 opções, e o anticoncepcional ele tem um ponto negativo. Às vezes ele pode reduzir, transitoriamente o número de folículos recrutados e isso pode acabar reduzindo potencialmente o número de óvulos que a gente vai ter numa FIV. Então, por conta disso, a gente acabou, utilizando nesse último mês o indutor da ovulação. A paciente tinha um parente que morava aqui em Brasília, e eles falaram: "Ó, doutor, para mim não é problema nenhum ir para Brasília, ficar aí um mês, ficar um mês e meio, para a gente é tranquilo, ficar esse tempo aí em Brasília, eu prefiro fazer o acompanhamento todo com o senhor". Nesses pacientes que moram fora, tem a opção de iniciar o tratamento na cidade de origem e vir mais no período próximo à captação, mas eles queriam fazer tudo comigo, né, desde o início. Eh, e aí eles vieram para Brasília, a gente fez esse último, né, mês de indução da ovulação, utilizou o letrozol, mas a gente não teve aquela rigidez em falar assim: "Ah, não, bora fazer ultrassom, bora ver o período fértil, bora ter", não, né, eles não queriam isso. Então eles fizeram o indutor da ovulação, vieram para Brasília, e aí quando foi pra menstruação descer, a menstruação atrasou um dia, a menstruação atrasou 2 dias, a menstruação atrasou 3 dias, e aí eles resolveram fazer um teste de farmácia e aquela surpresa, teste positivo, né. Então a gente teve um daqueles casos que, o casal engravida na véspera da FIV, né, isso caiu muito, positivo para a gente, foi uma felicidade enorme. E aí ao invés de fazer a FIV, né, ao invés de começar o tratamento, eles acabaram fazendo acompanhamento no período inicial da gravidez, fizeram um pré-natal comigo, então a gente, conseguiu escutar juntos pela primeira vez o coraçãozinho do bebê. E quando eles estavam voltando para a cidade de origem deles, eu falei com eles, "Agora vocês podem, pegar o dinheiro que vocês fariam o tratamento, que vocês fabricariam o menino, e aí agora tu vai reformar o quarto do menino", né. Então isso foi uma coisa que a gente falou e a gente mandou de energia positiva para esse casal, que conseguiu, na véspera do tratamento, engravidar de maneira espontânea. A gente sempre fala que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, eles estariam dispostos a fazer qualquer coisa que fosse necessária para ter o filho deles, e Deus abençoou, e nesse último ciclo de indução da ovulação, mesmo sem aquele acompanhamento um pouco mais rígido, a gravidez acabou vindo. E é esse sempre o nosso foco,
ajudar pessoas a construir famílias. O tratamento ele nunca é o principal objetivo, o tratamento é apenas um recurso, uma ferramenta que a gente tem para poder maximizar a chance de gravidez dos casais, para que elas tenham o tão sonhado filho ou filha. Estamos juntos. Mande aqui nos comentários a dúvida de vocês. Se quiser, pode mandar a um direct do Instagram. Curte aqui essa live. Compartilha com alguma amiga que faça sentido saber desse conteúdo. E a gente está aqui à disposição. Só vamos.